Falando no Chico, como foi o seu contato com ele, dona Guiomar? Olha, o meu contato, eu sempre, ainda ontem falei para uma neta, que eu agradeço muito a Deus a possibilidade de ter tido um convívio muito íntimo com o Chico, ter desfrutado muito da sua sabedoria, da sua cultura, do seu exemplo, porque conheci o Chico assim, fui chegando a primeira vez, não conhecia ninguém, ele parou assim, falou, Guiomar, eu estou vendo a luz de Bezerra em seus olhos. Eu não sabia ainda que seria Bezerra que iria me dirigir. Ainda não tinha o centro. Depois da conversa, ele falou, olha... Isso antes do Perseverança, então? O Perseverança nasceu porque Chico mandou. Estou brincando com ele, falei, Chico, por que você me jogou nessa vida, Chico? Para quem não sabe, Chico Xavier, médium em Uberaba, né? Porque nós falamos aqui, parece que todos conhecem. Exatamente. Então, você está falando de Chico Xavier, Chico você foi Xavier. um dia lá em Uberaba. Foi um dos maiores médiums. Mas o que mais me impressionou sempre, a grande cultura de Chico Xavier. Quem o conhecia julgava que ele era simplesmente portador do conhecimento, da sabedoria, da cultura dos espíritos que o assistiam. Não, Chico Xavier era um autodidata. Ele conhecia tudo. Só que a sua humildade dele não deixava sempre se pronunciar à altura do seu conhecimento. Ele lançava, por exemplo, um assunto. Se alguém não adiantasse aquele assunto, ele parava por ali, para não dizer, eu não quero demonstrar o que eu sei. A gente conversava muito sobre a civilização Incas, que eu gostava muito, ele também. Então nós dialogávamos muito sobre isso. Tanto que o mês passado eu estive lá em Vilcabamba. Eu fui lá saber por que as pessoas viviam muitos anos, que viviam mais de 100 anos, trabalhando de boi. Eu fui ver se havia algum componente espiritual. É a alimentação, é o tipo de vida e o ar. O clima lá é sempre o mesmo. Da manhã à noite e não tem variações. Aqui o tempo varia, muitas vezes a gente contrai um resfriado, antibióticos desde criança, então vamos enfraquecendo os nossos órgãos, não é? De defesa principalmente. Então eu cheguei a essa conclusão. Então eu percebi que Chico Xavier era culto, era rico em sabedoria, uma das criaturas mais sábias, talvez a mais sábia do mundo, e a mais humilde. É verdade. Agora, ele tinha aquela mediunidade que ninguém pode... Muitas vezes ele estava lá, eu estava aqui pensando, eu tinha um canteiro assim em casa de amor perfeito, que era dedicado a ele. E eu pensei um dia, entrando, olhei assim, olhando ali, pensando no Chico, eu falei assim, oh meu Deus, se o Chico estivesse lá dia 18, eu iria a Uberaba. No dia seguinte eu recebi um telegrama. No dia 18 estarei em Pedro Leopoldo. Mas a partir do dia 22, esperamos a... Ele captava com facilidade o pensamento. A longas distâncias. A longa distância. E a senhora falou que foi ele que lhe orientou para... Foi ele, porque então, quando disse, a primeira vez que nós fomos lá, naquela peregrinação, eu lhe disse, Chico, olha, eu não tenho tempo em casa de fazer nada. Da manhã à noite vem pessoas pedindo passe, orientação, sabem que eu vou à federação, então eles me procuram. O Chico pôs a mão na coisa e falou, não, Guiomar, não faça isso não. Bezerra está dizendo para você não atender no seu lar, porque antes de chegar o perturbado, chegam os perturbadores. E você tem crianças pequenas, pode cair, pode brigar. Falei, ai, Chico, já está acontecendo. Então dê um passe embaixo de uma árvore, mas não na sua casa. Nós viemos conversando, meu marido e eu, nós tínhamos um comércio, ele falou, eu vou construir um salãozinho para você então atender. Mas o salãozinho cabia 100 pessoas. Ali nós conversamos, depois de 6 meses o pessoal ficava do lado de fora. Nossa. Foi assim que começou exatamente o nosso trabalho, sempre sob a orientação de Chico, sempre. Ele nos orientava, eu ia lá todos os meses. E comecei a ir, porque na segunda vez que eu fui lá, ele falou, Guiomar, se você tiver que comprar um vestido todos os meses, não compra não, Guiomar, vem me ver. O que ele pediu, imagina. Eu ia todos os meses, algumas vezes 2, 3 vezes por mês. Quando ele ficava meio doentinho, eu ia para o telefonava, falava, Guiomar, Chico está te esperando. Ele estava na cama, eu ficava sentada assim, quietinha, daqui a pouco ele ficava bem. A troca de amor e energia, não é? Nós trocamos de energia. E quando o amor é exatamente a força mestra, parece que este amor se transforma em energia, em força, não é? Porque eu vejo que eu cubro aquela minha multidão lá, com o meu amor, eu não tenho nada para lhes oferecer. Eu ia dizer isso, agora nós vamos para o intervalo, mas quando voltarmos, nós vamos saber essa multidão, quantos são hoje, aquele quartinho, ou um salão que cabiam 100 pessoas, e 6 meses depois já não cabiam mais, hoje,
o Perseverança, quantas pessoas atende. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas você continua em sintonia aqui com a Transição, a visão espírita para um novo tempo. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, com a presença da nossa querida Dona Guiomar, presidente do Centro Espírita Perseverança. E ela nos contou aqui do contato com o Chico, que foi ele que deu a orientação para que ela abrisse o espaço para atender as pessoas que a procuravam na casa dela. Isso é muito importante. Ele deu toda a orientação, como deveria funcionar. Uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou: Guiomar, você vai então ter o seu centro, mas veja bem, não coloque na diretoria mais do que 3 elementos. E é sempre bom que na hora de uma decisão certa, um esteja viajando, o outro esteja com febre. E seja só uma cabeça que mande. Olha só. Peguei aquilo. Não é? E hoje, quantos são os frequentadores do Nós centro? temos uma média de 5.000 frequentadores em cada reunião. Então, são 20.000 frequentadores por semana. Mas, de vez em quando, aos domingos, nós já tivemos 7.800 pessoas. Numa só reunião. Então, aquela semente plantada pelo Chico aí no seu coração, deu todos esses frutos. Mas nós não queríamos, nem Chico, nem eu. Quando ele falou para eu abrir o centro, eu falei: Chico, mas eu não quero crescer. Ele falou para mim: não cresce não, Guiomar. Certo. Mas depois ele mesmo mandava muita gente me procurar. Então, parece que a gente já estava antevendo. É a necessidade que é muito grande, não é? E por que você percebe essa necessidade tão grande? Quais são as razões, os motivos, Guiomar? Nosso mundo está em conflito. Isso. Nós percebemos que a violência campeia, a insegurança medra. Então, vem aquela insegurança junto com aquela insegurança, a violência, e a violência também vice-versa. Nós não estamos muito tranquilos, não estamos muito serenos. E eu sempre penso que essa falta de serenidade e segurança nossa, nós temos uma percentagem de culpa, porque nós estamos hoje colhendo o tributo de nossa omissão de ontem. As pessoas se preocupam com a filha do vizinho, com os pobres. Nós só queremos para nós. Então, queremos a melhor faculdade para o nosso filho, a melhor alimentação. Mas, muitas vezes, nós o cobrimos com tudo o que podemos, mas a violência, muitas vezes, ceifa a vida de jovens que vão para a faculdade e não voltam mais, não é? Então, nós estamos colhendo o fruto de nossa omissão. E também percebemos que os tempos são chegados em que a pessoa tem que acordar. Não é verdade? O mundo está numa grande transição, porque esse mundo precisa deixar de ser um mundo de provação para ser um mundo de regeneração. Mas para isso, todos nós temos que trabalhar agora. E qual é a sua visão desse mundo de provas para aqueles que não conhecem o Espiritismo, esse termo da doutrina que é a transformação, a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Fala um pouco sobre a sua ótica desses dois mundos. A minha ótica é que esta transformação, muito embora tenha começado hoje, não vai ser rápido que nós vamos ter um mundo de regeneração. Porque, para mim, há necessidade de virem milhões e milhões e milhões de espíritos. E nós estamos notando que as crianças estão renascendo já mais preparadas, sim, crianças com mais inteligência, sim, e também com mais amor. Há crianças pequeninas que elas querem que o pai, em vez de comprar um presente para ela, compre para o pobre. E principalmente no Nordeste, como nós sabemos que lá há muita pobreza, as crianças de nossas creches, 2.000 e poucas crianças, todas elas cooperam. Elas querem cooperar. Então, são espíritos já parece que predestinados, preparados para virem colaborar para que essa transformação seja o mais breve possível.